Deus abençoe poderosamente a sua vida em nome de Jesus. Seja bem-vindo a mais esse momento de mensagem diária e oração da fé. Talvez você que está acompanhando todos os dias o Mensagem Diária se pergunte por que eu estou tão preocupado em te orientar a obedecer o líder espiritual, te orientar a tomar cuidado quando você escolhe um líder espiritual que pregue segundo os costumes que você quer ouvir e quando você cultiva ídolos no seu coração, a prostituição, a mentira, o apego às drogas. Por que é que eu estou falando isso para você? Hoje mais cedo, na reunião na igreja, nós estávamos falando sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Eu acho que você já deve ter lido a história. Se você quiser, você pode pegar a sua Bíblia com calma e ler em Gênesis capítulo 18, do verso 16 ao verso 33. Pois bem, Deus conversa com Abraão e Deus diz assim: olha, o clamor de Sodoma e Gomorra sobe até mim e eu vou conferir, e se é do jeito que chega até mim, eu vou destruir aquela cidade, tá? E Abraão fica preocupado, porque Abraão tem naquela cidade o seu sobrinho, Abraão tem naquela cidade pessoas que ele quer proteger, e Abraão pergunta: Senhor, o Senhor consideraria, o Senhor, o grande juiz, o juiz do universo, o juiz do mundo, consideraria matar os justos junto com os ímpios? Se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir a cidade? E Deus diz assim: por amor dos 50, não vou destruir a cidade. E Abraão, ele continua retrocedendo. E se tiver 45? E o Senhor responde: por amor dos 45, não vou destruir a cidade. E se tiver 30, 10? Quer dizer, quando chega nos 10, Abraão para. E o Senhor se retira da presença de Abraão. Moral da história: não havia um justo sequer naquela cidade. Somente Ló, porque Ló, como sobrinho de Abraão, ele ouvia os ensinamentos, os mandamentos de Deus, e ele ensinava a família, né? Ele seguia os costumes dos homens de Deus. E de repente Ló está na entrada da cidade à noite. E de repente chega 2 homens. Ló se ajoelha, Ló pergunta para onde eles vão e convida: venha, passa a noite comigo, passa a noite lá em casa. Lugar quente, vou lhe dar comida. E os homens disseram: não, eu vou ficar na praça. E Ló insistiu: fica comigo, até que os homens foram para a casa de Ló. Agora que você entendeu que esses 2 homens eram anjos do Senhor e eles estavam ali espiando a cidade, eu quero que vocês entendam o seguinte: não passou muito tempo e uma grande multidão cercou a casa de Ló. E essa grande multidão queria que Ló colocasse os homens para fora, para que eles abusassem, estrupassem os homens, tivessem relações homossexuais com aqueles homens. E muita gente, homens estavam ali, mulheres estavam ali, crianças estavam ali, e estava um verdadeiro clamor para fazer mal àqueles homens, porque eles eram estrangeiros.
E aí você para ver hoje. O que é que está acontecendo hoje? As pessoas estão pregando o costume contrário, diferente do da família tradicional. As pessoas estão impondo nas suas ruas, nos seus bairros, lei de facção criminosa, né? Você pega um jornal e aí diz assim: fulano morreu porque o GPS colocou ele no lugar errado, né? Quer dizer, quando você escuta isso, e você é uma pessoa que não tem raciocínio lógico, você não pensa, você tem uma consciência bandidista, beleza. Poxa, o GPS colocou o cidadão num esparro, ele foi para um lugar que ele estava proibido de ir. Mas quando você tem uma mente treinada e você conhece as leis, você sabe que a Constituição Federal ela garante para você o direito de ir e vir. Mas as leis das facções, elas separam as facções do tráfico, as facções, né, dos grupos de assaltantes, né, seja lá qual forem as facções, seja lá qual for o modo operante criminoso, eles têm uma coisa em comum. E isso acontecia lá na cidade de Sodoma e Gomorra. Para você não achar que isso é novo não, isso é velho. Eles não aceitavam, eles não aceitam estranho hoje, e no tempo lá da cidade de Sodoma e Gomorra, eles não aceitavam estranhos, ao passo que Ló ofereceu lugar para ficar, ao passo que Ló ofereceu comida. A Bíblia diz que Ló fez para eles um banquete. A cidade queria fazer maldade com eles. E aí você vê, né, a violência crescendo, e aí tem motorista de Uber, né, de 99, motorista por aplicativo, tem entregadores, tem prestadores de serviço, energia elétrica, etc., que eles entram em determinadas ruas e correm risco de não voltar, porque a lei de facção é pesada. Né? Não tem polícia, não tem governador, não tem presidente, né? Não tem ninguém, é a lei deles que prevalece. Se eles disserem que entra, entra, se eles disserem que sai, sai. E por que eu estou dando ênfase a isso? Qual é o meu interesse? É para que você entenda que o diabo usa a cultura, o que você chama de cultura, para destruir o ser humano, sabe? A cultura de que a família tradicional é defasada, é atrasada, mas não é você que está dizendo isso agora, não. Não é as pessoas que estão dizendo isso agora, não. Os sodomitas e gorromitas, eles já diziam isso na época deles. É só você pegar a passagem aqui agora, Gênesis, capítulo 19, do verso 1 ao 22, que você vai ver. Os sodomitas e gorromitas, eles acreditavam numa vida de prostituição, eles acreditavam em deixar a vida levar eles, em curtir, em idolatrar, em se prostituir, e não importa se é homem com mulher, mulher com mulher, homem com homem, eles queriam aproveitar a vida no máximo que eles pudessem, do jeito que eles quisessem, e isso acendeu a ira de Deus. E a história de Sodoma e Gomorra deixa claro que eles se reúnem próximo à casa de Ló e brigam. Ló, nós queremos abusar desses homens. Eu sei que vai aparecer um bocado de especialista, um bocado de ólogo por aí, né? Porque muita coisa termina com ólogo, né? Um bocado de ólogo por aí, e vai dizer assim: não, mas abusar pode ser bater, pode ser tanta coisa. Mas a Bíblia deixa claro que Ló diz assim: eu tenho 2 filhas. Faça o que vocês querem fazer com esses homens, faça com minhas filhas. Esses homens estão debaixo da minha proteção. E aí a cidade começa a tumultuar, a cidade começa, a bravejar. Nós queremos esses homens,
e quando acabarmos com ele, o que vamos fazer com vocês é muito pior. Então Sodoma e Gomorra estava determinada a não só abusar dos 2 homens, como abusar de toda a família de Ló e destruir, porque esse era o aspecto deles. Quando eu comecei a mensagem, eu falei o que para você? Que Deus estava intencionado em destruir aquela cidade. Porque aquela cidade, culturalmente, sucumbiu. Aquela cidade chegou no caminho onde Deus não sentia mais prazer em sequer lembrar que existia homens naquele lugar, mulheres naquele lugar, crianças naquele lugar, tá? Porque hoje você vê a mídia falar de criança, mas criança de 10, 11 anos estão pelas ruas. Crianças de 10, 11, 12 anos estão bebendo, estão se prostituindo. E se existe alguma lei que protege essas crianças, que obrigam os pais a manter essas crianças fora da prostituição, fora das drogas, dentro da escola, se existe, não é cumprida. Agora acredite, se alguém disser que uma criança dessa está dentro da igreja, aprendendo instrução segundo a Bíblia, a depender do horário que essa criança vai para casa, tem muita dor de cabeça, porque vai ter algum representante de lei, vai ter alguém que, infringindo o direito de fé, o direito de crença, vai querer seduzir essa criança para o caminho errado. Não é à toa que as pessoas lutam contra o trabalho infantil, mas ninguém luta contra o vício infantil. Você vê o tempo todo aí contra a luta do trabalho infantil, né? Que a criança é para ficar na escola, a criança não é para trabalhar, e ninguém luta contra o vício infantil. Criança de 10 anos que já se drogam, criança de 11 anos que já se drogam. Então, esse perfil de Sodoma e Gomorra, hoje, está se tornando o perfil do Brasil, tá? Porque talvez você está orando pelo seu país e pergunta, por que Deus não fez nada? Por que Deus não respondeu? Abraão orou, tá? Abraão falou diretamente com Deus, com Sodoma e Gomorra. Mas muitas vezes, para você ajudar o país, você não tem que orar apenas por ele. E olha que eu usei o termo apenas. Você tem que pregar. Você tem que falar do amor de Deus. Porque a única forma de libertar o país é mostrando o país a verdade. A única forma de libertar a pessoa é mostrando a pessoa a verdade. Ela aceitando que está errada e tomando uma atitude de mudança. Os homens botam Ló dentro de casa, se trancam pelo lado de fora e faz com que aquela multidão se torne cega. Toda aquela multidão se tornou cega. Ficou claro para Deus que aquele povo não tinha redenção. Ficou claro para Deus que aquele povo não queria redenção. Tá? E aí agora veio o que foi que os homens de Deus fizeram com Ló. Então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus? Genro, filho, filha, todos quantos tem na cidade, faz sair desse lugar. Pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegado até a presença de Deus, e o Senhor nos enviou para destruir. É ordem, é destruição e acabou. Então saiu Ló, falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos e sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que era piada de Ló e ficaram. Os homens que casariam com as filhas de Ló acharam que era piada. Já, né? Você fala de Jesus, você fala do Evangelho, você fala da vinda do Senhor, as pessoas tiram sarro de você. Você fala para as pessoas se afastar do pecado, as pessoas tiram sarro de você.
Diz que você é antiquado, que você é uma pessoa sem noção, né? Eu imagino como é que se comportaram os pretendentes da filha de Ló. Que aí, Ló? Piada? Tá gozando com nossa cara? E tá aqui, ó. Ao amanhecer, os anjos intensificaram. Vocês vão embora. Vocês vão sair daqui. Intensificaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher, tuas filhas, sai daqui, para que vocês não morram também junto com esta cidade. E aqui vem uma parte importante. Muitas vezes você não só se sensibiliza com o castigo do iníquo, com o castigo do pecador, como você é rebelde a Deus e quer ficar juntinho dele, tá? Você quer ficar juntinho com o pecador. E os anjos do Senhor disseram: Ló, se você ficar, você vai sofrer o castigo da cidade. O castigo não é para você, mas se você ficar no meio dela, você vai sofrer o castigo da cidade. Então o que foi que aconteceu? Como porém se demoraram, pegaram-nos os homens pela mão, a Ló, a sua mulher, as duas filhas, e sendo-lhe o Senhor misericordioso, o tiraram e o puseram para fora da cidade. Havendo levado para fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhe para trás, não pare em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhe Ló: assim não, Senhor meu. Eis que teu servo achou mercê diante de ti. Engrandeceste misericórdia, salvando minha vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis ali uma cidade perto pela qual posso fugir, e é pequena. Permite-me que eu fuja para lá. Porventura não é pequena? Nela viverá minha alma. Disse-lhe: quanto a isto, estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabais de falar. Então, Ló fugiu de Sodoma e Gomorra, e a Bíblia diz que fogo e enxofre destruiu aquela cidade. É claro que se você continuar lendo a história, você vê que a mulher de Ló, ela olha para trás. Mas a intenção dessa mensagem é para que você entenda o quanto é sério. Quando eu estou falando, gente, não brinca com Deus. Pastores que estão dentro da igreja criando moda. Pregadores do evangelho que estão dentro da igreja criando moda. Influência digital que estão pintando o caminho do inferno como se fosse o caminho para o céu. Literalmente. Estão pegando o caminho que é direto para o inferno, estão pintando como se fosse um caminho que leva a Deus. Por que é que eu pego tanto pesado? Eu chamo a sua atenção. Gente, não brinca com Deus. Não troca Deus por viagem, por passeio, por festança, por vício. Não troca Deus. Ah, pastor, porque o senhor não sabe quanto é difícil o homem ficar longe do vício. É mais difícil do que o homem ficar longe de Deus? Quer dizer, o seu amor pela porcaria do seu vício é maior do que o amor que você diz que tem por Deus? O amor que você tem pelo vício é maior do que o amor que você diz que tem pela sua esposa, pelos seus filhos? Por amor de Deus. Você não está vendo que o diabo está enganando as pessoas? E surgem religiões, e surgem pastores, profetas e mais profetas, e o povo sofre cada vez mais. É uma igreja em cada esquina. Era para o povo estar todo mundo feliz se as igrejas de cada esquina estivessem pregando verdadeiramente o evangelho da salvação. Mas são pessoas querendo tirar proveito da ignorância e de escolhas ruins de outras pessoas. Eu estou fazendo com alguns o que o anjo do Senhor fez com Ló e a família.
Eu estou pegando pela mão e dizendo, olha, o caminho é esse. O caminho da salvação é esse. E tem pessoas que estão escolhendo diferente e não quer sofrer. Não esqueça que a artimanha do diabo é essa. É reduzir ao máximo o número de justos de uma cidade, de um país, para destruir. As pessoas se movimentam, as pessoas se unem para defender festas, para defender orgias, mas não se unem para defender a sua verdadeira fé em Deus. E está se cumprindo. Eu sei que eu estou prometendo e ainda não falei ainda sobre o reinado de Bafomé. Mas olha que está se cumprindo tudo que está escrito no livro de Daniel, está se cumprindo e vai chegar o momento que vão fazer mal a profeta, já estão fazendo. Você vê que o governo federal está se levantando com força contra as igrejas evangélicas. Você conversa com alunos, com professores de universidades federais, a grande massa, tirando aqueles que o Senhor escolheu, guardou e protegeu de contaminação, a grande massa rejeita por completo a palavra de Deus e se colocam como inimigos número 1 do Evangelho e das coisas do Senhor. Não é pequeno povo, não, é a grande massa. E muita gente lá dentro tem medo de falar de Jesus, tem medo de falar de Deus, tá? Para não ser rechaçado, para não sofrer bullying. E não pense você que se ele pedir apoio, ela pedir apoio à justiça, vai encontrar, não, porque não vai. Infelizmente não vai. Só se acontecer o problema, a questão, cair na mão do juiz cristão, e um juiz cristão que esteja disposto a entrar na briga. Mas isso é assunto para outro dia. Quando fala de determinados assuntos, você tem que ter cautela para você colocar os pingos nos is, porque se tiver algum doutorzinho, aí o doutorzinho vai ter que exatamente trabalhar com a informação do jeito que foi passado. Mas o que eu estou dizendo a você agora é que o que o diabo fez para conseguir controle das almas de Sodoma e Gomorra é o que ele está fazendo hoje em vários países, em especial no Brasil. Corrompeu a cultura do povo, corrompeu a personalidade do povo e transformou o povo em candidatos especiais para o inferno. Aí você vê hoje no Brasil a prostituição como referência forte. Você vê hoje no Brasil, não as leis do governo, mas as leis de facções criminosas, de criminosos organizados, dizendo quem entra no seu bairro, quem sai no seu bairro, e até mesmo julgando, condenando e matando. Mas tudo isso está acontecendo, com a permissão de Deus, mas escolha das pessoas, porque as pessoas escolheram obedecer à cultura, os ensinos de Satanás. Vigia a tua vida, prega o Evangelho de Deus para a tua família, porque a promessa de Deus para você, ela se cumpre, não é quando você ora pela família, não, é quando você ensina. Só para encerrar aqui, quando Deus estava falando com Abraão, lá em Gênesis, capítulo 18, verso 19, diz assim: eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guarde o caminho do Senhor, pratique a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito, as bênçãos, as vitórias, a prosperidade, mas só vem com o ensinamento, com a prática da justiça. Não tem outra forma. Mas agora é momento de oração. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e eterno Pai,
buscamos a Tua presença, a Tua graça. Pedimos ao Senhor o Teu auxílio, a Tua direção. Seja conosco, Senhor, para nos orientar nesse dia de hoje. Seja conosco, Senhor, para abençoar as obras de nossas mãos. Tudo o que pretendemos fazer, que venha a dar certo. Tudo o que pretendemos fazer, que venha a ser abençoado pelo Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus amado e meu Pai, eu te peço, tira do coração dessas pessoas que oram comigo a vaidade, o medo, a submissão quanto às culturas desta vida, quanto às orientações de Satanás. Meu Deus amado, não permita que o engano que tem tomado conta dessa geração contamine essas pessoas que oram comigo. Não permita, meu Deus, que esses que oram comigo destruam a família, destruam a própria vida por causa da desobediência, mas que eles sejam alcançados pela graça do Senhor, que eles sejam alcançados pela misericórdia do Senhor. Esse homem que quer salvar a sua vida pessoal, que quer ter um encontro com Deus, esse homem que quer salvar a sua família, que quer abençoar o seu casamento. Meu Deus, tem pessoas que têm orado, que têm clamado junto comigo no Mensagem Diária. Tem pessoas que já se encontraram comigo, meu Deus, e disseram: pastor, eu preciso de ajuda, eu preciso restaurar minha família. Espírito Santo, vem trazer a tua direção, vem trazer a restauração desse lar hoje mesmo. O Senhor disse, está escrito na tua palavra: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do coração dessa pessoa. Meu Deus, olha esses que estão se dedicando a obedecer. Olha esses que estão colocando a palavra do Senhor em prática, que aos poucos estão deixando o pecado, estão deixando os vícios, estão deixando a prostituição, estão deixando o ato de rebeldia, estão se tornando fiéis ao Senhor. Que sejam eles abençoados, que sejam eles restaurados. Meu Deus, eu te peço pelos endividados, eu te peço por essa pessoa que está passando dificuldade financeira, eu te peço, meu Deus, por essa pessoa que não está tendo como pagar suas dívidas. Meu Senhor e meu Rei, o Senhor é o Deus da providência, então vem abençoar a vida financeira dessas pessoas, vem restaurar, meu Pai, o que foi quebrado, o que foi tirado dessa pessoa, vem restaurar. O Senhor disse que vai restituir o que foi consumido pelo devorador, pelo cortador, pelo minguador. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, restaura a vida financeira dessa pessoa, em especial aqueles que têm sido coluna desse canal, aqueles que têm ajudado pela fé, pela esperança. Meu Deus, restaura tudo que foi tomado deles. Talvez alguém ri da fé, talvez alguém ri da esperança desses que oram comigo, que clamam comigo dia após dia nesse canal, meu Senhor. Mas lembra deles para abençoá-los. Todas as vezes que eles forem empreender alguma coisa, todas as vezes que eles forem fazer alguma coisa, lembra deles para tornar a obra das mãos deles obras abençoadas em nome de Jesus. Meu Senhor, consagra essa água, meu Pai, que essa pessoa unge pela fé, pela esperança. Quando beberem dessa água ou usar no doente, seja o doente tocado pela presença de Deus, abençoado em nome de Jesus. Oro por todos os inscritos nesse canal. Oro por todos que estão atribulados. Essa pessoa que recebeu essa mensagem, porque quem ouve a Mensagem Diária ficou sabendo que essa pessoa precisa de ajuda, precisa de orientação. Então, eu oro por todos que receberam essa mensagem, para que recebam a luz, as bênçãos, as vitórias que vêm do Senhor, em nome de Jesus. Diga assim seja. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe você, prospere a obra de tuas mãos e te dê
a paz.